Bem, o primeiro autor que eu recomendo, bem, peço desculpas agora, terei que ser eu próprio, porque fiz uma compilação e dei vários exemplos sobre a questão da ficha de leitura, mas eu não sou a referência, né? Nós podíamos ir para autores, por exemplo, como Marconi e Lakatos, as duas brasileiras que escrevem sobre isso, mas Marconi e Lakatos, que a questão da revisão, por exemplo, da literatura que o professor veio buscar, eles falam de embasamento teórico, né? Que é o embasamento, é um termo brasileiro que é embasamento teórico, que poderá significar também, portanto, revisão de literatura, e que o próprio, por exemplo, o professor que eu citei, o italiano, usa uma outra referência. Mas a verdade é que são esses autores que eu poderei... Sousa também fala muito disto, o escritor Sousa. Temos então Marconi e Lakatos, que também falam sobre essa questão da ficha de literatura. O professor Teixeira Peixoto, também português, fala muito sobre essa matéria. Humberto Eco fala muito. Humberto Eco, então, tem uma incidência muito grande sobre a questão da ficha de leitura, porque a ficha de leitura é que nos dá a possibilidade de compilarmos... Desculpem que eu estou a usar aqui um termo que muita gente poderá não gostar, mas a verdade é que os trabalhos de fim de curso são mesmo compilação. E como é que eu consigo compilar se não leio? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo compilar matéria, não consigo encher capítulos, não consigo escrever capítulos se eu, de facto, não li. Aonde vou buscar o que já foi escrito por outros e depois vou acrescentar aquilo que eu próprio terei refletido e aquilo que terei encontrado, portanto, na escrita. E aqui nós sabemos que, quando nós estamos a fazer um determinado trabalho, não lemos apenas um autor, nós lemos, por exemplo, 2, 3, 4 autores sobre o mesmo tema. E eu tenho que conseguir compilar aquilo que esses 4 autores disseram sobre a matéria para apresentar o meu pensamento sobre, que não tem a mesma profundidade, como já disse há pouco tempo, quando se fala do doutoramento, porque é diferente. Mas a ficha de leitura é fundamental. E aqui, de facto, é uma dica que eu gosto muito de deixar aos professores e estudantes, que sem ficha de leitura o trabalho fica muito complicado, porque nunca temos a matéria compilada para podermos fazer, portanto, começar a escrever. Só se começa a escrever com fichas de leitura, a menos que a gente já esteja um bocadinho mais focada na matéria e usa apenas o tempo para estudar, e aí os livros são todos seus, que se está a utilizar. Isto é também um exemplo que eu tenho dado, isso é importante. Eu agora, por exemplo, acabei de escrever agora o livro de Filosofia do Direito e utilizei 70 livros só meus. São meus livros que ficam espalhados na biblioteca, e aí é fácil. Sei onde estão os pensamentos, posso anotar, mas quando eu vou ter que ir buscar na biblioteca, eu tenho que ter fichas de leitura, porque os livros não são meus.